E aí, aprendiz, beleza? Olha só, hoje eu vou te mostrar aqui uma concepção de aprendizagem que a gente vai chamar de aprendizagem Angry Birds, ou Candy Crush, se você preferir, certo? Isso aqui eu tirei da leitura do livro Por que os alunos não gostam da escola, do Daniel Willingham. E ele coloca ali pra gente o seguinte: o nosso cérebro, ele é bom e ele é ruim em algumas coisas. O nosso cérebro, segundo o pesquisador, ele é muito bom em alguns setores e não tão bom em outros setores. Nosso cérebro, ele é bom para lidar com a realidade, ou seja, ele é bom para lidar com o processamento visual, interpretação de visão, movimento e coisas do tipo. O teu cérebro ele não tem dificuldade em perceber alguma coisa quando você vê alguma coisa. Ele não tem dificuldade de fazer certos movimentos. Agora, o teu cérebro ele não é assim tão bom para pensar. Olha que estranho. O pensamento ele é algo que para a gente é trabalhoso, é custoso, é demorado. Então, nosso cérebro ele prefere basicamente lidar com a realidade, ele prefere ver, ele prefere ouvir, ele prefere sentir, do que ter que pensar e raciocinar profundamente sobre aquilo que ele está vendo, ouvindo ou sentindo. Então, pensando em rendimento, nosso cérebro ele foi projetado para ter alto rendimento e desempenho para lidar com a realidade, e ele foi projetado, selecionado, evoluído de uma forma não tão boa para pensar. Claro que isso aqui é uma forma de o autor provocar a gente, mas a ideia que ele quer passar é o seguinte: nós gostamos de pensar, nós sabemos pensar e raciocinar, mas nós não somos tão bons nisso como somos bons em visualizar e captar a realidade física ou como somos bons em movimentos. O fato é, a gente não é tão bom, mas nós gostamos. Pensar é uma coisa que nós gostamos de fazer, porém tem uma ressalva aqui. Gostar de pensar depende de uma coisa, que me lembra Angry Birds e Candy Crush. Foi por isso que a gente vai chamar de aprendizagem Angry Birds. Quando você se depara com esses joguinhos, caso você não saiba do que é que eu estou falando, Angry Birds ou Candy Crush, isso aqui são joguinhos de celular, de smartphone, daqueles tipo de joguinho super viciante que a maioria das pessoas tem guardado. E qual é a premissa desses jogos? Esses jogos são viciantes, por quê? Porque eles trabalham dentro da linha de um pensamento que a gente gosta. Deixa eu te explicar. O que é um estímulo para o nosso pensamento? Aquilo que a gente vai chamar de estímulo, que faz a gente gostar de pensar, ele vai passar por mais ou menos 3 etapas. A gente gosta de pensar em coisas, a gente gosta de estimular o nosso cérebro quando isso acontece em 3 níveis. Quando a gente tem variedade sobre aquilo que a gente está pensando, quando a gente tem um certo nível de dificuldade, quando a gente está pensando em alguma coisa, e quando essa dificuldade ela pode ser superada. A superação de uma dificuldade, quando perceptível, nos motiva a pensar. E por fim, temos ainda a questão da novidade. A novidade, ela é aquela que desperta a nossa curiosidade. Então, completando esse nosso esqueminha, quando a gente se depara com algo que a gente está fazendo, aprendendo, desenvolvendo, tudo no nosso cérebro é encarado em tons de variedade, dificuldade e novidade. Quando isso aqui acontece da forma ideal, nós gostamos de pensar. O problema é que nem sempre é assim. Por que jogar Angry Birds, Candy Crush ou qualquer joguinho desses viciantes traz tanto prazer para tantas pessoas? Porque quando você joga qualquer joguinho desses, você se depara com um cenário onde inicialmente você tem uma dificuldade muito baixa. Você está aprendendo a jogar alguma coisa, está aprendendo os movimentos e fundamentos do jogo. Então você tem ali um desafio que para você é superável. Ele é um desafio perceptível. Então, quando esse desafio ele é dosado, ele cria para você motivação. Então, você tem lá um joguinho onde você consegue passar da primeira e segunda fase com certa facilidade, mas você percebe que a cada nova fase
a dificuldade vai aumentando um pouquinho. Para cada nova fase, você também tem variedades nesses jogos. Então você aprende a jogar Angry Birds usando lá um passarinho vermelho. E dali a pouco tem um passarinho amarelo. E depois tem um passarinho azul. E no joguinho você vai tendo então variedade daquilo que você pode fazer. E também você vai passando de fase com chefões, com qualquer coisa diferente, com novos adversários. E isso vai despertando a tua curiosidade de perceber quais são as novas fases, quais são os novos poderes e por aí vai. O fato é que a dificuldade é o ponto-chave e ela, quando dosada, ela vai desencadear e manter a sua curiosidade. Se você se depara com um jogo novo e ele sempre é fácil ou ele sempre é difícil, isso não vai manter a sua curiosidade em continuar jogando aquele jogo. O nosso cérebro, ele produz dopamina e gera uma sensação de satisfação que recompensa a superação de um desafio. Então, para gostar de pensar, é preciso pensar no sistema de recompensa e na sua relação com o esforço em pensar e aprender. Se eu percebo que eu consigo fazer alguma coisa, acaba que eu gosto de fazer aquela coisa. Agora pensa na escola. Se a escola ela não apresenta variedade, ela é sempre difícil e não desperta a sua curiosidade, você vai gostar da escola? Você vai gostar das aulas? Você vai gostar de estudar? Dificilmente. Por exemplo, quem sabe cozinhar normalmente gosta de cozinhar. Foi gostando de cozinhar que se aprendeu a cozinhar. E a gente gosta de cozinhar aquilo que a gente sabe cozinhar e que eu sei que vai ficar gostoso. Então, a partir do momento que eu desenvolvo uma habilidade de culinária, com variedade, aumentando o grau de dificuldade e apresentando novidades, eu acabo gostando daquilo. No começo, eu mal sei cortar cebola. Depois, eu já sei fazer movimentos mais difíceis, já tenho desafios maiores. Eu sei variar nos meus temperos e testar receitas novas, e tudo isso estimula o meu gosto por culinária, por exemplo. Então, na escola, é preciso que a gente tenha variedade, dificuldade dosada, nem fácil nem difícil demais, e novidades para despertar a nossa curiosidade. Isso na escola, mas e você? Você que é um aluno que depende de uma escola que às vezes não te oferece tudo isso. Se você tem que estudar num contexto e num cenário que não te oferece tudo isso. Você tem que buscar por isso então. Você tem que buscar nos seus estudos um pouco de estímulo para manter você motivado. Você tem que começar aos pouquinhos, devagarinho, sempre com aquilo que você consegue fazer, para que você possa se satisfazer em fazer. Por exemplo, se você está estudando matemática e resolveu colocar na cabeça que você vai aprender matemática, não adianta você aprender matemática de cara encarando uma questão do ITA. Você tem que começar com uma coisa mais humilde, mais realista, para depois ter esse desafio de resolver questões e provas antigas do ITA como sendo uma coisa que vai manter você motivado. Você tem que buscar também novidades sobre aquilo que você estuda para manter sempre a sua curiosidade ativa. Então, se você gosta de biologia, por exemplo, por que você não segue um canal ou, de repente, não curte uma página que apresenta as últimas notícias sobre fatos de biologia? Isso vai manter sempre a sua curiosidade ali presente. Caso você não conheça, existe um método de estudo chamado método Kumon. O método Kumon, ele já existe no mundo inteiro e deu muito certo justamente por isso. O método Kumon, ele trabalha com exercícios, por exemplo, e a resolução de exercícios extremamente fáceis, que você toma gosto por fazer, mas que vão gradativamente aumentando o nível de dificuldade e mantendo o nível de dificuldade que você consiga resolver, para manter a sua sensação de prazer e satisfação. Então, à medida que você aprende a fazer alguma coisa e suprir e cobrir um desafio, você aprende a gostar daquilo. Então, imagina que se você quer um estímulo para estudar, esse aqui é o caminho. Estudar e aprender como se você estivesse jogando Angry Birds, Candy Crush ou resolvendo exercícios do método Kumon. Você começa com algo muito simples e vai aumentando a dificuldade.
Você vai variando o que você faz e buscando novidades naquilo que você estuda para manter essa trinca de coisas acontecendo, para manter essa trinca de estímulos para você gostar de estudar. Perceba então que tudo aqui é uma questão de dose, nem muito, nem pouco. Para gostar de estudar, o professor, a escola e o próprio estudante, eles devem requisitar a si mesmos, requisitar aos alunos atividades ou desafios possíveis de serem digeridos, possíveis de serem superados, para que você sinta a satisfação de fazer aquilo que você está fazendo. E se você continua sem entender o que eu quero dizer com Angry Birds ou Candy Crush, vai lá agora e baixa esses joguinhos para você ver o que eu estou falando. Eles são viciantes porque eles vão fazer isso, isso e isso aqui com você. Vai lá jogar, mas não vai deixar de estudar, viu?